Uma das barreiras que as mulheres enfrentam ao tentar se candidatar em eleições é a demora de repasse de recursos públicos para as candidatas. Pesquisadores ouvidos pelo Observatório da Câmara dos Deputados sobre Mulher na Política dizem que homens recebem os recursos antes e podem começar a campanha mais cedo. A demora na liberação do dinheiro prejudica as mulheres nas campanhas eleitorais. E este é apenas um dos desafios que as mulheres enfrentam para se candidatar a cargos eletivos. Sobre esse tema, eu, Aline Machado, converso com a deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso, e Ana Luísa Bax, doutora em Ciência Política. É um prazer recebê-las aqui no Elas Pautam. Quero começar recuperando os avanços que nós já tivemos em relação às campanhas femininas. Houve uma normativa do TSE lá em 2018, que foi uma luta da bancada feminina da Câmara dos Deputados, para que as mulheres recebessem financiamento público proporcionalmente às candidaturas, com mínimo de financiamento. Ainda temos candidatas, né? A gente podia ter outra régua, na minha opinião, que seriam as eleitas, ou seja, em relação à bancada anterior. A gente poderia ter uma proporcionalidade em relação às eleitas que vai continuamente aumentando. Mas estamos com candidaturas, financiamento mínimo de candidatas mulheres. E agora existe uma nova luta da bancada feminina para que esses recursos sejam ainda melhor distribuídos. Aí queria que as duas falassem sobre essa luta, deputada e Luísa. Então, minha fala é muito na prática, né? Como alguém que já precisou desses recursos e sentiu na pele as dificuldades de poder obtê-los, né? Primeiro, com relação aos 30%, ao avanço da conquista de ter garantida dos 30%, mas em muitas situações você ouve a justificativa do líder partidário de que a distribuição de 30% ela é no país inteiro, então você fica ali, eu em Mato Grosso, sem saber se uma mulher lá do Nordeste ou do Sul do país já recebeu esse recurso e é por isso que nós não estamos recebendo. Então essa transparência na forma de distribuição dos recursos é algo que é extremamente necessário, né? E como você abriu o programa dizendo, né? Você muitas vezes tem o recurso, mas ele chega já no final do pleito eleitoral, o que é muito complicado, porque nós temos uma situação, às vezes até de não conseguir gastar esse recurso, né? E aí não pode se fazer as contratações, o material gráfico que é necessário fazer para distribuir, para pedir o voto, tudo isso atrasa muito a campanha, que já é num tempo reduzido e que nós acabamos aí ficando muito prejudicadas nesse contexto. Vou ler aqui uma parte da legislação pelas normas atuais. Os partidos devem destinar no mínimo 30% dos recursos públicos de campanha para as candidaturas femininas e o prazo é até 15 de setembro. A propaganda eleitoral, no entanto, começa em 16 de agosto. Qual é a sugestão do Observatório da Mulher? Na verdade, a gente pode comemorar porque a sugestão do TSE foi incorporada nas resoluções, né? É que as resoluções saíram... foram publicadas na sexta-feira. Ontem a gente estava analisando, né? Ontem recém que a gente pôde ver o que foi incorporado de novo, né? E para nossa satisfação do Observatório, da bancada de mulheres, né? Que também vem lutando por isso, houve uma antecipação em relação a 15 de setembro. Nessa última resolução, né, de ontem, os recursos agora para as mulheres, eles têm que ser repassados para as mulheres e para os candidatos de raça negra, né, homens e mulheres. Tem que ser repassados até o dia 30 de agosto, né, que foi uma das medidas que o Observatório defendeu na audiência que o TSE promoveu para ouvir sugestões para resoluções, né. Então, essa resolução foi incorporada, né, para nossa satisfação e, né, satisfação das candidaturas femininas no país inteiro. Isso ainda não é garantia, porque mesmo essa data de 15 de setembro, que vigorou na eleição anterior, né, ela não foi cumprida nos 100%, né? Muitos partidos atrasaram esses repasses, né? A gente vê que na prática não foi cumprido rigorosamente, mas
Agora a data vai ser anterior ainda, né? E agora tem que se brigar, né? As mulheres têm que brigar junto aos partidos para que isso seja efetivado, né? Em relação àquela demanda antiga de que os recursos deveriam ser distribuídos diretamente pelo TSE, porque hoje ainda são distribuídos pelos caciques partidários, que 99% já historicamente são homens. Na verdade, nós temos uma Constituição Federal que ela dá esse poder aos partidos, né? Então, continua assim sendo, existe essa proposta também que surge em todos os debates que são feitos para que fosse do TSE direto para as mulheres, mas pelo próprio corpo constitucional hoje fica um pouco impossibilitado do cumprimento, necessitaria sim de uma emenda constitucional, né? Mas aqui, como disse, né, algo que nós precisamos aí trabalhar muito com a informação nesse período ainda de pré-campanha, porque, como foi dito aqui, nós tivemos uma grande conquista, né, de que nos 15 primeiros dias de campanha, esse financiamento tem que chegar para as mulheres, né, para os negros. Então, é algo que nós precisamos disseminar ao máximo essa informação para exatamente que as mulheres que vão ser candidatas aí em todos os municípios do país podem se incorporar disso e fazer as cobranças, fazer a exigência, né? Porque nós sabemos aí o grande poder também que as mulheres têm quando constituem uma chapa num município, né? Porque hoje, se uma mulher que está ali candidata, passou na convenção e o partido não cumpre dentro do prazo de 15 dias, ela, se desistir do pleito, ela derruba essa chapa, né? Então, nós precisamos aí nos empoderar disso que a norma já nos dá para que a gente possa exercer esse direito, né? Ou seja, você tem que ter aí 30% da chapa constituída de mulheres e, na medida que uma desiste da campanha, por exemplo, sob a justificativa de que não recebeu nenhum recurso, você vai ter que ter homens, né, ali sendo retirados da chapa para que essa chapa continue válida junto à Justiça Eleitoral. Então, é muito importante essas informações chegarem aí em todos os municípios brasileiros. Em relação àquela reivindicação também antiga de que fosse cumulativo, de que a distribuição pudesse dobrar, por exemplo, você tem um financiamento de mulheres que contém dobro, um financiamento de negros que contém dobro, mas você não olha para a figura da mulher negra ainda na legislação. Existe essa expectativa? Então, vejam que nós temos aí, o que nós temos de concreto hoje, na verdade? Nós temos a contagem dos votos, né, obtidos por mulheres e negros. O partido recebe em dobro isso quando se trata do fundo partidário, do fundo eleitoral. Mas nós não temos ainda essa acumulação, se é mulher e negra, que tenha isso cumulado, né? Há uma reivindicação, principalmente dos movimentos negros de todo o país, que se possa ter, porque quando se faz estatisticamente essa análise, nós temos menos mulheres negras aí ocupando, né, cargos aí, mandatos hoje eletivos no Brasil. Então, dentro desse conceito é que há um clamor por essa acumulação, mas que ainda não está vigente no país. Ana, eu vou citar... Sim, era sobre isso, exatamente. Eu queria na pergunta anterior que você fez, eu tá queria certo, fazer um então, comentário. aí eu emendo depois sobre uma pesquisa da Sciences Po. Pode ser, porque essa questão, eu tenho visto em debates de mulheres, essa proposta, né, de que o dinheiro fosse direto para as candidaturas de mulheres, né? Mas eu particularmente não concordo com isso, queria fazer umas ponderações, porque a questão é a seguinte, a eleição é partidária, né? O partido, ele não é meramente um administrador e repassador desses recursos, né? A gente tem a distribuição das cadeiras vai ser feita pelo partido, que tem estratégias eleitorais, né? Aí também, quando a gente discutiu, né, as propostas de elaboração de financiamento de campanhas, a gente percebeu que colocar uma cláusula de que todos os recursos fossem distribuídos igualitariamente entre todos os candidatos, independente de homens e mulheres, por exemplo, dificulta a estratégia do partido, porque o partido tem que eleger, né, tanto homens quanto mulheres, né? Então, é importante que exista essa instância que é o partido para administrar esses recursos e pensar a estratégia eleitoral, porque para a maioria de nós, eu acho que não interessa só ter uma mulher, a gente quer que a mulher defenda causas
semelhantes às que a gente acredita, né? Então, é importante lutar junto aos partidos para que eles efetivem essas candidaturas. Eu acho que essa é a luta. Agora, a pesquisa da Sciences Po, que eu ia emendar, é curiosa, porque os resultados são contraintuitivos. Essa pesquisa mostra que mulheres brancas apresentam aumento de 53% na proporção dos votos e que as mulheres negras tiveram um decréscimo de 12% na proporção dos votos. É uma pesquisa que conta a partir de 2001, quando houve essa contagem em dobro do financiamento para mulheres e para negros. Por quê? Só corrigindo, a emenda é de 2021, né? Ela só se aplicou, se aplica agora após a eleição de 2022, né? Então, eu não conheço essa pesquisa, essa evolução. Eu vi dados de, nessa última eleição, proporcionalmente teria aumentado o número de mulheres negras mais que o de brancas, né? Mas aí eu não sei, fica difícil, porque pode ser em relação ao número de votos, né? E você pegou, Proporção dos votos. Sim. De 2001 até agora, né? É um período longo. Eu estranhei. Mulheres negras teriam perdido em votos, 12% que não parece, na proporção né, o dos que a votos. gente Exato, observa. contraintuitivo. Alguma dica para a gente entender? Na verdade, assim, eu falo da dificuldade, né, como mulher negra que sou, da dificuldade de nós conseguirmos aí os nossos espaços dentro dos partidos políticos para poder participar do pleito eleitoral, né? E aqui numa trajetória histórica, né, o que é importante registrar? Nós tínhamos antes no Brasil o financiamento, né, a possibilidade de receber recurso por CNPJ, por exemplo, em que você via empresários, grandes empresários investindo, né, em pessoas que pudessem aí ser seus representantes dentro do parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal, né? E aí nós tínhamos essa exclusão muito maior, né? Com o financiamento público de campanha, a gente conseguiu evoluir nesse sentido, diminuir essa desigualdade, seja de pessoas do poder econômico, seja independente de raça ou credo, algo nesse sentido, de participar das eleições de maneira geral, né? O que eu vejo extremamente relevante. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não estaria hoje deputada federal se não fosse o financiamento de campanha, né, em que recebi do partido para poder fazer o pleito, porque não tenho dinheiro próprio para poder investir numa candidatura, né? Então, é de extremamente relevante a gente colocar esse ponto positivo. Por outro lado, né, quando a gente está numa formação de chapas dentro dos partidos, as mulheres negras, que na sua grande maioria são de uma classe econômica mais baixa, né, muitas vezes com menos acesso até à questão de escolaridade ou possibilidade de participar desses pleitos, eu digo por conta do próprio dever de cuidado que ela tem, e foi um dos pleitos que o Observatório tentou emplacar nas resoluções, mas não obteve êxito, ela acaba não podendo participar do pleito eleitoral, né? Então, dentro desse contexto, você vê, primeiro, o acesso às candidaturas um pouco mais difícil para as mulheres negras, né? E, por outro lado, né, essa dependência dos partidos políticos que, como disse aqui a nossa pesquisadora, que nós precisamos participar mais, inclusive, dos quadros aí de diretórios municipais, dos diretórios estaduais, para poder ter esse poder de fala, de voto dentro dos partidos políticos na distribuição dos recursos. Então, o não participar dessa administração dos partidos também nos exclui desse momento de distribuição mais igualitário. Ana, em relação à eleição, porque a eleição é local, não há uma expectativa redobrada de que a bancada feminina cresça, eu digo a bancada feminina geral no Brasil, representada nos municípios, porque é mais, não vou dizer mais fácil, porque a vida da mulher é bem difícil, mas é menos complicado você se candidatar ali na sua localidade, porque, claro, a mulher tem as funções que ainda são relacionadas naturalmente à atividade feminina, que são as funções de cuidado. Cuida do pai, cuida da mãe, cuida dos filhos, né? Se vira. Mas ela está ali na casa dela, no município dela, concorrendo. Ela não precisa viajar a Brasília. Não tem uma expectativa redobrada de que a bancada feminina cresça nessas eleições municipais? Eu não vejo uma tendência assim
tão clara, tá? Não tem assim uma segurança para cravar, sabe? Dizer não. Eu acho assim, vem em crescimento, né? As regras vêm crescentemente, né? Beneficiando, você tem um aumento incremental, né? A cada eleição, né? E muito por lutas da bancada feminina, da Secretaria da Mulher. Eu acho isso importante de registrar, sabe? Porque esse exemplo que a gente deu no início, né? Essa antecipação dos recursos para 30 de agosto, que é uma coisa que tem repercussão, foi uma conquista da bancada feminina. E muito, vou aumentar o parênteses, muito impulsionada pelo observatório, que eu quero destacar aqui, eu não sei quantas pessoas conhecem, né? Mas o Observatório Nacional da Mulher na Política, que foi criado pela Secretaria da Mulher, ele tem uma experiência interessantíssima, porque ele reúne acadêmicos, né, pesquisadores de ponta, né, com técnicos da casa, né, que conhecem o processo legislativo que está sendo debatido, né, na elaboração das leis, com secretárias de mulheres de partidos. Então, esse debate já produziu coisas muito importantes, que, por exemplo, essas pesquisadoras, né, como a Teresa Sacchetti, a Clara Araújo, né, desculpe se eu não vou citar todos os nomes assim, mas essas demonstraram que os recursos dos homens chegavam antes que os das mulheres. Isso a gente teve preto no branco para poder, né? O Observatório, na última eleição, fez uma nota técnica mostrando que também, mesmo na última eleição, que tinha a data de 15 de setembro, ainda os homens estavam recebendo os recursos antes que as mulheres, né? Então, isso ajuda você a instrumentalizar, né, as consultas, né, que a gente tem feito, as sugestões para o TSE, para obter avanços na legislação, né? Agora, desculpa, eu perdi, eu fui fazer esse ponto inicial. A pergunta era sobre que a mulher vai aumentar, se né? vai aumentar, né? Que a representação. Tem tanto uma tendência na sociedade de crescer, quanto esse movimento incremental de mudanças a cada eleição, né? Mas eu acho que nós só vamos ter uma mudança mesmo se a gente conseguir fazer uma mudança mais efetiva no sistema eleitoral. Se isso vai acontecer, não é a única forma, sabe? Existem outras propostas que poderiam ser, que você, no momento da apuração de votos, né, você ordena os homens e mulheres em lista e pega um homem, uma mulher, daqueles que foram votados pelo eleitor. É uma versão da paridade, né? Não é bem, é porque o nosso sistema, não quero me estender demais. Sim, não é porque o sistema eleitoral é complicadíssimo. O nosso você conhece bem, né? Porque a Aline é uma estudiosa do assunto também, né? Grande conhecedora do sistema político brasileiro, né? Então, assim, o nosso sistema, ele é muito difícil porque ele não garante posições na lista, né? E como a nossa eleição é muito competitiva, as mulheres têm muita dificuldade de chegar nos primeiros lugares, né? Enfim, a gente tinha que fechar a lista, a gente tinha que fazer um monte de modificação, né, na legislação, porque não tem como você colocar a mulher com lista aberta. Mas complicado. Se fizesse, é uma outra proposta, essa que eu estou falando, tem uma proposta, um projeto de lei complementar, acho que é da Sâmia Bonfim, que até já foi aprovado na Comissão da Mulher, né? Que ele faz essa realocação depois da eleição. Tudo igual que nem hoje, né? Todo mundo vai para a eleição, se apura os votos de cada um. Depois da eleição, em vez de você chamar direto na ordem dos mais votados, você cria um mecanismo que diz assim, chama 2 de um sexo e 1 de outro. Os 2 mais votados de um sexo e o mais votado de outro. Os 2 mais votados de um sexo. E assim vai colocando as mulheres, né? Esse seria um projeto que poderia ser aprovado por lei ou por lei complementar, que é menos do que a proposta de reserva de cadeiras, né? Que essa proposta é a que ganhou, né, apoio, tem sido a mais discutida, mas nós estamos esbarrando na dificuldade de aprovar, precisa maioria constitucional, precisa 308 votos. Eu lembro que lá atrás a briga era só por 10%. Eu fiz uma entrevista com a deputada Benedita dia desses e a gente já estava falando em paridade. Eu falei, mas o Congresso não aprovou 10%. Não. Qual que é a sua versão
deputada? Então, primeiro com relação à sua pergunta do aumento de vereadoras, né? Na verdade, a eleição para vereador é uma das eleições, eu vou atrever a dizer, que seja mais difícil do nosso país, né? Porque embora você fale da mulher que muitas vezes ali pela sua vocação ao lar, seria talvez mais fácil concorrer dentro do mesmo município do que fora, só que ali a briga é mais acirrada, né? Você tem no mesmo bairro várias pessoas concorrendo entre si para aquele mesmo pleito, né? A pressão sobre o dirigente partidário também é mais forte, daqueles que têm uma base mais planejada, mais ampliada. Você tem hoje a questão dos mandatários, né? Aqueles que já estão com o mandato de vereador, concorrendo em tese numa situação de igualdade com aquele que nunca assumiu, né? Então, tudo isso, de alguma forma, dificulta muito essa ascensão das mulheres. E eu que tenho trabalhado mesmo com as mulheres agora para a campanha de 2024, algo que se percebe que aquelas que já foram candidatas e que foram desrespeitadas pelos seus partidos no sentido de não ter sido cumprido com ela, né, o valor para a sua campanha, o seu tempo de TV ou algo nesse sentido, ela está muito resistente a participar novamente do pleito eleitoral pela essa insegurança de novamente não cumprirem com ela, né, com aqueles direitos mínimos que ela teria para participar do pleito, né? Então, vai ser uma eleição bastante difícil, né? Embora a gente já perceba que do ponto de vista do eleitorado há um certo clamor, né, diferente dos outros anos, das mulheres votarem em mulheres, né? Então, muitas perguntas aí, quais vão ser as mulheres que serão candidatas? Então, isso é um lado muito positivo, né, do querer se ver representada, né? Então, essas eleições aí vêm com vários desafios, né, do que vem o resultado do pleito aí com essas novas regras que estão sendo instituídas também. Eu quero encerrar nosso programa com alguns dados sobre a representação, para a gente, né, olhar realmente o que representa o Brasil. 51% da população, um pouco mais nós somos. 18% de cadeiras no Senado, 18% de cadeiras na Câmara. Agora, quando você vai olhar, essas percentagens já são ruins por si só. Quando você olha os países com mais mulheres no parlamento, aí é alarmante. O Brasil está em 129. Ruanda está lá na frente, Cuba lá na frente, Nicarágua, Brasil lá embaixo, Papua Nova Guiné e Iêmen. O Brasil está muito lá atrás na lista de cadeiras no parlamento. Por quê? Isso se explica só pela legislação? É uma cultura de desvalorização da representação feminina? A gente ainda vai reviver aquele discurso de que mulher não vota em mulher? Qual é o cerne da questão? Posso comentar uma coisa? Porque se a gente comparar ainda na América Latina, é mais alarmante ainda. Porque você pode, né, em todo mundo você tem diferenças de cultura, né, mas na América Latina, vamos supor que existem, né, semelhanças, né, com relação ao lugar da mulher na sociedade, o patriarcado, né, e, no entanto, o Brasil aqui está em penúltimo lugar, eu acho, né, cada ano varia, mas se não é o último, é o penúltimo, e nós estamos ali sempre, né. E por que isso é uma coisa interessante, assim, se você vê no mundo todo, eu fiz um estudo sobre isso, a partir da década de 90 que começa a aumentar o número de mulheres no mundo todo. E teve uma reunião das Nações Unidas em Pequim que foi fundamental para isso, porque lá eles tiraram diretrizes para o estabelecimento de cotas, né? E as cotas foram fundamentais, não é só a cota, né? Mas as cotas foram fundamentais para impulsionar o número de mulheres. Eu vi uma comparação entre França e Brasil. Na década de 90, França e Brasil tinham um número semelhante de deputadas no parlamento, entre 12 e 15, vamos dizer, né? A França um pouquinho mais, né? A França aumentou, e aumentou, hoje está com em torno de 40%, e foi fundamental para o aumento da França que eles conseguiram instituir cotas eleitorais lá no sistema distrital, que antes se achava que só podia ter cotas no sistema proporcional, mas
Na França, eles criaram um sistema de cotas também que funcionou, impulsionou em 20 anos, funcionou. Então, o nosso sistema aqui de cotas, o que a gente tem discutido, o sistema de lista aberta é o mais desafiador para você implementar cotas, né? Porque tem uma dificuldade muito grande, porque não tem a posição, a né? marcação do assento. Não tem, né, a marcação do assento, a marcação de em qual distrito ela vai concorrer. Então, é muito diferente, né? Eu acho que eu traria esse como um dos principais elementos para explicar que as nossas cotas, né, não foram cotas de lugares, né? Cotas de nem lugar na lista, nem de lugar no parlamento. São cotas, agora, de financiamento. A gente conseguiu, por inicialmente uma decisão do tribunal, não foi votada aqui. Né, você lembra, só por curiosidade, você lembra da Argentina, que você está falando de América Latina? A Argentina tem lista fechada. A Argentina foi o primeiro país a instituir cotas por lei no mundo, né? A Suécia, os países nórdicos lá, eles tinham cotas conquistadas pelas mulheres nos partidos, né? Então, elas conseguiram, que nem alguns partidos brasileiros têm isso, né? Cotas de mulheres na direção e tal. Era interno ao partido, né? Mas a Argentina, em 91, fez a primeira lei para dizer que tinha que ser, era a cada 3, né? Não lembro se a primeira já foi assim, né? Mas a cada 3 lugares tinha que ser 2 de um sexo e 1 de uma mulher, né? 2 homens e uma mulher, né? Mas mesmo lá, após a lei, ainda teve que haver batalhas nos tribunais para efetivar, para que os tribunais não aceitassem o registro de listas que não funcionar. A mesma coisa que tem aqui. Só que a lista lá, fechada, ela é eficaz. Porque uma vez que a mulher entrou no lugar e o partido elegeu 3, vai entrar uma mulher. Porque é fechada, não tem argumento. Porque é fechada. Né? Você compra o pacote. Exato. Né? Eu queria só somar. Sim, eu só queria somar uma situação aqui, que é com relação às anistias, né? A gente verifica que os partidos, no âmbito federal principalmente, os partidos que, de alguma forma, cumpriram com a cota, nós tivemos um aumento das mulheres no parlamento. Agora, os partidos que não cumpriram, você não vê isso. E, por outro lado, infelizmente, a gente tem, passada a eleição, acaba surgindo um projeto de lei de anistia, né, de perdão para os partidos que descumpriram essas regras. Foi aprovado, né? Na CCJ. Então, isso é muito ruim, né, porque você tem essa impunidade fazendo com que se dê o jeitinho nas eleições para fazer de conta que se cumpre, né, na verdade, as regras estabelecidas. Então, é claro, num avanço, nós temos essa questão, seja das listas, seja das cadeiras, que eu acredito que é o que vai realmente poder garantir um pouco mais da diminuição dessa desigualdade, mas enquanto daquilo que nós temos, também é de extrema relevância que aquilo que se torne regra, aquilo que se torne lei, que realmente seja cumprido e que não se tenha perdão a esse tipo de tratamento injusto e desigual. Muito obrigada pela presença das duas aqui, foi um prazer, viu? Foi um prazer também. Obrigada pelo convite. Eu conversei com a deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso, e Ana Luísa Baques, doutora em Ciência Política, sobre os desafios que nós, mulheres, enfrentamos ao tentar se candidatar em eleições. Se você quiser rever o programa, vá ao nosso canal no YouTube ou na nossa página, câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Elas Pautam.